Imagine você sendo parabenizado pela sua equipe, pelo seu chefe, porque você ganhou um prêmio como grande talento líder da sua empresa, de todas as unidades que a empresa tem, ou então daquela unidade de negócio, seja a que você participa, as pessoas te reconhecerem como o cara ou a mulher, a pessoa que realmente faz a diferença na vida delas. Imagina quando tem um churrasco da empresa, então as pessoas quase te jogam para cima, celebrando, na verdade, o quanto que você faz de diferença na vida das pessoas. Imagina nesse mesmo dia, então, da sua premiação, você chegar em casa e comemorar com a sua família, comemorar com sua esposa, ou então, se você não é casado ainda, você está ligando para sua namorada para marcar a próxima viagem que vocês vão fazer para aquele lugar que ela queria, porque a premiação também trouxe um bônus para você, pelo seu desempenho, pela sua performance. Imagina se você realmente conseguisse tudo isso. Saísse desse caos, então, que tem hoje, das grandes mudanças e que você não consegue se adaptar ou não sabe para onde correr, mas você consegue realmente liderar, levar as pessoas para um novo patamar, para um novo ambiente, desafiar as pessoas para que elas consigam realmente entregar resultados acima daquilo que ela imaginava. Se você fosse dar uma nota para o que você está hoje e para esse lugar que você pode almejar chegar, que nota você daria então para você? Sendo 0, eu estou completamente longe de chegar nesse lugar de realizações, ou 10, eu estou lá, na verdade, hoje. Qual é a nota que você se dá? Eu não sei que nota você se deu, mas imagina que se hoje você se deu uma nota 5 ou 6, imagina o que é uma nota 7. Imagina que depois a gente consegue chegar numa nota 8, 9 e finalmente alcançar o resultado que você esperava, com bônus, com sorrisos, com tapa nas costas e pessoas agradecendo e te colocando num pedestal em termos do que você faz para elas. Você consegue chegar lá. É um processo de desenvolvimento, na verdade, desenvolvimento como líder. E infelizmente, a gente não consegue aprender isso na escola, na família ou na universidade. Eu tive aula de liderança durante a faculdade. E posso dizer que, na verdade, muito pouco eu retive daquela experiência, porque, na verdade, a liderança a gente aprende fazendo, com a mão na massa, inspirando pessoas, engajando pessoas. E eu queria trazer um dado para você. Sabia que das pessoas que dizem ter um chefe inspirador, 83% delas se colocam como pessoas mais produtivas, ou seja, acreditam que entregam mais com o mesmo insumo de trabalho, o mesmo tempo, os mesmos recursos que as outras pessoas? Sabia que, na verdade, 72% destas pessoas que se consideram pessoas abonadas com um líder inspirador, elas inclusive dizem que têm um ambiente muito bom para trabalho? E que, do outro lado, pessoas que dizem que não têm um chefe inspirador, 51% delas pensam em deixar a empresa. Mais da metade pensa em deixar a empresa. Ou seja, se pergunte se você está tendo esse tipo de questão na sua equipe, como de produtividade, de gestão do tempo, de como as pessoas produzem mais em menos tempo. Se você está tendo uma questão de clima, ou seja, como as pessoas estão se sentindo, como você sente que elas te veem e te tratam, inclusive. Você tem alguma questão nesse sentido? E a rotação de pessoas, como anda? Será que só porque elas estão com medo de procurar emprego fora, que elas não deixam a empresa, ou realmente será que você está fazendo seu papel de líder para engajá-las todos os dias? Então, com muito orgulho, eu gostaria de dizer que ao final de 10 anos, caminhando pelo mundo, nos grandes centros de liderança, inclusive tendo ido conhecer, beber na fonte sobre inspiração, indo para a Índia conhecer o trabalho do Gandhi, indo para a África do Sul conhecer o trabalho do Mandela, indo para os Estados Unidos também para conhecer o trabalho do Luther King, para entender como eles faziam
para inspirar as pessoas, eu montei um programa chamado Formação em Liderança Adaptágil, baseado inclusive no meu livro, que eu escrevi ao longo dos muitos últimos anos da minha carreira, justamente voltado para acelerar o desenvolvimento de liderança e para criar líderes mais ágeis, que a gente fala inclusive que sabe fazer o FLAPS, que é o nome do livro inclusive, mas que ele sabe fazer as 6 funções como gestor de pessoas, que é formar, liderar, acompanhar, planejar, dar suporte e comemorar junto às pessoas. E como é importante comemorar, mesmo como a gente estava falando junto com a equipe, mas tem os passos para conseguir chegar lá. E nesse programa de formação em liderança adaptágil, eu vou ensinar você a como você consegue responder mais rapidamente às mudanças do ambiente, inclusive se adaptar, se moldar, aprender a lidar diferente com pessoas diferentes. Não é só saber lidar diferente com as pessoas, é realmente conseguir se adaptar. Mudar o próprio comportamento, isso não é fácil. Precisa de muita inteligência emocional. Então, a gente desenvolveu um programa que vai aumentar o seu QE, seu quociente emocional. Realmente aumentar. E é possível, como com exercícios, como por exemplo, voltados para autoconhecimento, para que você conheça melhor os outros, para autocontrole. Então, é um programa que você realmente vai se tornar emocionalmente mais inteligente. O formato do encontro que a gente pensou é que ele seja à distância. Por quê? Porque você vai poder fazer num lugar que você tiver interesse, sem ter que se deslocar, na verdade, para encontrar com as pessoas, e são encontros curtos, de 1h30. Também porque você não vai reter, na verdade, um conteúdo enorme sem aplicar. Então o que a gente traz é, a cada encontro existem as aplicações, e isso vai te ajudar então a cada passo. São 6 passos, inclusive, que a gente fala no modelo, mas são 8 encontros que a gente vai ter. Você consiga ver que está chegando mais longe, e quando as pessoas falarem com você ou falarem de você, já vai ficar claro a evolução que você teve em direção àquele bônus, em direção à viagem da sua vida que você quer fazer, inclusive com o resultado desse trabalho, a sua promoção para primeiro cargo de liderança ou até para o cargo de diretoria, de gerência, ou até de presidência, por que não? Porque eu vou contar da minha história. Desde quando eu tinha, então, 23 anos, eu fui diretor pela primeira vez do outro lado do mundo, numa empresa lá nas Filipinas, na Ásia, a ser presidente de empresa com 25 anos, isso é já uma década atrás. Então eu vou trazer os segredos que estão por trás disso, mas com método. Não é simplesmente falar para você de casos de sucesso, do meu caso de sucesso, porque isso não é suficiente para que você monte o seu estilo de liderança, o seu modelo mental, para garantir que você vai chegar em resultados superiores. Cada pessoa pensa de um jeito diferente. Cada pessoa conecta os neurônios que estão na cabeça dela de um jeito. Então, ao final desse programa, você vai sim saber um passo a passo, mas vai começar a dar os seus passos, a sua forma de liderar de forma adaptável, o seu estilo de liderança para gerar resultados a partir das pessoas. E sim, cada vez ficar mais próximo, então, da sua visão, do seu sonho. Conte comigo para te ajudar nesse caminho, nessa jornada de realização e principalmente realização junto, lado a lado, ombro a ombro com as pessoas, como um grande líder de sucesso que consegue implementar no dia a dia a adaptabilidade, ou seja, consegue responder mais rápido ao ambiente e se adaptar às pessoas para que juntos consigam maiores resultados. Um grande abraço, espero conhecê-lo em breve nesse nosso programa de formação em liderança adaptável.